Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou Bruno Oliveira. Hoje é dia 14 de maio de 2025, dia de Fluminense. Então vamos falar muito sobre o nosso querido Tricolor. Então fica com a gente até o final do vídeo e vamos nessa. Voltamos em definitivo para mais um vídeo sobre o Fluminense. Já peço para os amigos deixar aquele like de vocês, se inscreverem, ativar as notificações e seguir a gente também nas redes sociais. Está aqui embaixo, @Pitaco_Tricolor. Então vamos começar falando sobre o Fluminense, começar falando sobre Xerém, né? Xerém que você fica sabendo sempre o que acontece acompanhando aqui o Pitaco, né? E ontem tivemos 2 jogos pelas categorias de base do Fluminense. Tivemos o Sub-20 e o Sub-17, ambos pelo Campeonato Brasileiro. No Sub-17, o Fluminense que defende o título, pois foi campeão ano passado. O Fluminense ano passado foi campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. O Fluminense estreou ontem, não estreou bem, foi até Atibaia para enfrentar o Red Bull Bragantino e tomou uma piaba de 4-0. Né? Já o Sub-20 que não vem bem, né, tá ali, de repente, até perigando entrar em zona de rebaixamento, porque esse ano o Campeonato Brasileiro da categoria tem rebaixamento, os 3 últimos são rebaixados. O Fluminense perdeu mais uma, agora na 10ª rodada do campeonato. Perdemos para o Botafogo, já não basta perder para o Botafogo, no profissional, agora a base também, né? Então, tomamos de 3-1 do Botafogo, o Botafogo ele abre o placar no primeiro tempo, com uma finalização de fora da área, a bola bate nas costas do atacante, engana o goleiro. Aí o Botafogo faz o 2-0 numa outra jogada pelo lado direito do Fluminense, né? Um chute muito bonito do atacante botafoguense, de rara felicidade, ele corta para dentro, de fora da área, dá uma pedrada lá na gaveta. O goleiro Kelvin ainda consegue encostar na bola, mas já era, já tinha morrido. E aí, no segundo tempo, Kaique Almeida, de falta, um bonito gol de falta da entrada da área, bate no ângulo, né, na sua canhotinha lá, o Kaique, que é muito bom em cobrança de falta, diminui para o Fluminense, mas aí, no finalzinho, o Botafogo amplia no contra-ataque 3-2 e o Botafogo consegue fazer o 3-1. Então, vamos agora enfrentar o Grêmio na próxima rodada e traremos tudo para vocês aqui no dia do confronto, beleza? Vamos falar agora sobre um jogador importante e que, de certa forma, é até uma esperança da torcida, que pode estar retornando ao Fluminense nos próximos dias. Estamos falando de Riquelme Felipe. Riquelme, que tem 18 anos, recupera-se de lesão, já está na fase final de preparação física, já teria, inclusive, condições de ser relacionado tanto para o jogo de hoje ou para o jogo contra o Juventude. Então, está nas mãos de Renato Gaúcho. Mas é uma excelente notícia, ainda mais se a gente considerar que naquele lado direito por onde joga o Riquelme, só tem o Arias. Então, se o Arias sair dali, o Arias não tem nem reserva. Né? E aí a entrada do Riquelme, por exemplo, ele dá a possibilidade de você mudar o Arias de posição, você ter o Riquelme e o Arias juntos. Né? Então, ele abre um leque um pouco maior para você conseguir mexer na posição de John Arias. Então, uma ótima notícia, o Riquelme que se machucou ali praticamente na mesma época do Isaac, né? Seu companheiro de categoria, subiram juntos, foram campeões juntos ano passado, tiveram a mesma lesão, inclusive, o Isaac já voltou e o Riquelme é o próximo, né? Então, uma boa notícia, pelo menos, torcendo muito aí, porque o garoto é diferente. Então, se ele tiver uma sequência, tenho certeza que pode render muitos frutos ao Fluminense, não só dentro de campo, como numa provável até venda, né, por valores absurdos, assim, por um jogador da qualidade que ele tem. E só esclarecendo aqui, gente, uma fake news que tem rolado nas redes sociais, né, que é sempre bom a gente também esclarecer quando acontecem essas situações, surgiram burburinhos ontem, eu não sei se tem há mais tempo, de que a renovação do Riquelme estaria emperrada por causa de uma possibilidade de ir para o Palmeiras. A gente
apurou isso ontem, entramos em contato com nossas fontes no clube, nossas fontes fora do clube também, e, pelo menos até onde a gente sabe, não existe nada de interesse do Palmeiras no Riquelme, tá? Até porque falaram que o Riquelme seria para substituir o Estevão, né? Mas não existe essa possibilidade. O Riquelme não está sendo procurado pelo Palmeiras, tá? Então, fiquem tranquilos, se vocês viram essa fake news, desconsiderem, porque isso não existe. Até porque o Palmeiras teria que gastar um caminhão de dinheiro para contratar o Riquelme. E o Palmeiras não vai fazer isso nesse momento, né? Então, já tranquilizando aí a torcida tricolor com relação a esse assunto. Vamos falar agora sobre Hércules, tá, gente? Talvez seja o último vídeo que eu vou fazer sobre esse assunto aqui, falando do Hércules. Eu até vou fazer um vídeo separado para falar sobre ele, mas vou colocar aqui até para não render mais esse assunto, né? O Hércules, que foi acusado aí de várias, né, por um movimento muito grande de torcedores acusando o Hércules de estar na noite, né? Então, assim, não desconsiderando os amigos que fizeram a apuração, que receberam essa informação, mas podem ter sido enganados, porque às vezes a gente sabe que uma notícia, quando você fala, ela consegue espalhar por vários meios, né? E a partir do momento que isso vira uma verdade, isso é muito perigoso. Só que não tem provas, é um assunto muito sério para a gente estar falando sem provas, né? Então, num mundo onde se vive todo mundo com um celular, a gente 2 celulares, o cara vai para uma balada e você não tem uma foto, um vídeo de um sistema de segurança, então é no mínimo para a gente, né, colocar a mão na consciência e, pô, será que isso é verdade mesmo? Será que procede? Por que a minha preocupação? Porque isso é um assunto sério, gente. É um garoto novo que veio com a família, está aí há 5 meses no Fluminense. Isso pode destruir não só a passagem dele pelo Fluminense, pode destruir a carreira de um jogador, né? Pode destruir a reputação de um pai de família, até da sua própria família mesmo. Inclusive, a mãe do jogador, né, entrou em prantos com relação ao que estão falando do Hércules. O jogador teve que apagar as suas redes sociais, né, porque, inclusive, estava sendo ameaçado de morte. Gente, isso não é normal, né? É possível a gente cobrar o jogador pelo que ele não está entregando em campo, e isso é normal, válido e totalmente compreensível. Joga num time grande, tem que ser cobrado se não estiver jogando. Ok. Mas agora, não precisa partir para outros caminhos, né? Então, isso entrou num nível muito perigoso. Muita gente já concluindo a situação sem, ao menos, ter uma prova. E quem sofre com isso é o jogador. Então, da minha parte, Bruno, Pitaco Tricolor, não contem comigo para esse linchamento virtual, né? Até porque, mesmo que tivesse ido para a noite, eu acho que tudo existe um contexto. Esteve na noite. Qual foi o contexto disso? Se ele esteve, se você tem uma prova, qual foi o contexto disso? De repente era um dia que o cara estava de folga, no dia seguinte não ia ter jogo, não ia ter treino. O jogador faz o que quiser da sua vida pessoal. Mas isso está interferindo em campo. Como é que você sabe? Como é que você pode provar isso que está interferindo em campo? Né? A gente não tem como falar, ser leviano nesse ponto. Então, não caiam nessa, gente. Não caiam nessa. O Hércules é um ativo do Fluminense. O Hércules foi comprado pelo Fluminense. Eu, nesse momento, eu vou no caminho de abraçar o jogador, trazer ele de volta. Né? É um jogador que é promissor, tem futebol para conseguir entregar muito para a gente, para ser uma peça muito útil. Então é isso que eu espero do Hércules. Né? Então, da minha parte, vocês esqueçam se querem me ver, de repente, batendo no Hércules, criticando. Eu vou criticar atuações. Fora disso, né, já foi, o Fluminense já se manifestou, é um jogador família, os próprios torcedores do Ceará, diretoria do Ceará, não, perdão, do Fortaleza, diretoria do Fortaleza, todos eles se espantaram com essa situação. E foi um jogador que nunca deu trabalho com relação a esse tipo de assunto. É um jogador família, tem seu filho, é casado. Então, cuidado com esse tipo de acusação, cuidado com esse tipo de postura, quando se fala, principalmente de um garoto. É um garoto, 24 anos. Para muitos não é, ok, mas existe toda uma dificuldade, né? Assim como o Bernal teve a adaptação quando veio para cá,
o Lescano está tendo, o Laverde, o Hércules não é diferente, gente. Então, é isso. Se for para cobrar, vamos cobrar pelo que acontece em campo, beleza? Fora disso, é só fofoca. E às vezes é uma fofoca perigosa, beleza? E isso, deixando claro, não é uma crítica a quem fez, não é uma crítica aos amigos que trouxeram a notícia, de jeito nenhum, tá? Respeito todos. Então, é só um posicionamento meu com relação a esse assunto. Fechou? Vamos encerrar o vídeo agora falando sobre Fluminense e União Espanhola, né? Quinta rodada, penúltima rodada da fase de grupo da Sul-Americana. O Fluminense tem 7 pontos, segundo colocado do grupo, atrás do Once Caldas, que tem 9. O Fluminense só depende dele para se classificar, né? Basta a gente ganhar as 2 partidas. A gente tem e são 2 partidas completamente acessíveis. União Espanhola hoje no Maracanã e fechamos contra o Once Caldas também no Maracanã. O Once Caldas que a gente ganhou deles lá em Buenos Aires, né? Então, se o Fluminense bate e ganha as 2 partidas, não depende do Once Caldas para se classificar. Passamos em primeiro do grupo e evitamos também o play-off contra um dos terceiros lugares da Libertadores. Fluminense que deve ir a campo hoje, o Renato, né? Hoje acabou o home office. Renato vai mandar aí o time titular do Fluminense, tirando aí o Thiago Silva, que voltou no jogo passado contra o Atlético Mineiro, teve um jogo lá pesado no gramado sintético. Então, hoje o Thiago Silva deve ser poupado. Deve até estar no banco de reserva, mas deve ser poupado do time titular. O provável Fluminense vem com Fábio, Samuel Xavier, Ignacio Freitas e Fuentes, Martinelli, Nonato e Paulo Henrique Ganso voltando ao time, Arias, Canóbio e Everaldo. Então, pouquíssimas mudanças, né? O Ganso ele é titular desse time quando se joga em casa. Até pode ser que aconteça agora o movimento de, quando o Fluminense sair para jogar fora, o Ganso tenha menos minutagem, principalmente se for um gramado sintético, né? E aí a gente tem também a volta do Ignacio para jogar ao lado do Freite. Então, vamos ficar de olho, porque não dá para negociar nenhum empate sequer no jogo de hoje, beleza? A provável União Espanhola, que deve vir a campo, ele vem com Tornacioli, Verrar, Valentim Vidal, Dias e Norambuena, Ignacio Nunes, Jauregui, Uribe que deu bastante trabalho no primeiro jogo, né? Rodrigo Vasquez, Matias Soares e Arangues, o técnico José Luiz Sierra, ex-jogador do São Paulo lá na década de 90, né? Então, o jogo vai acontecer às 19 horas no Maracanã. Transmissão, Bruno, onde eu vejo esse jogo? Você vai ver nos canais Disney Plus ou na ESPN, né? Então, hoje só no streaming pago ou na TV fechada. Arbitragem, sempre importante também a gente falar sobre arbitragem, porque o Fluminense vem, vocês sabem, sofrendo sistematicamente, sendo prejudicado pela arbitragem, né? Agora uma arbitragem internacional, vamos ver se as coisas mudam. Não quero que o Fluminense seja ajudado, mas pelo menos seja uma arbitragem justa, uma arbitragem que não tenha participação direta nos acontecimentos do jogo. O árbitro vai ser Yael Falcón, da Argentina. Os assistentes, Maximiliano Del Ieso, da Argentina, e Facundo Rodrigues, também da Argentina. Um quarteto argentino, porque o árbitro do VAR é Pablo Dovalo. E aí teremos esse quarteto na arbitragem, comandando o jogo Fluminense Once Caldas. Então, deixa aí nos comentários quanto você acha que vai ser o jogo hoje. Eu vou de 3-0 Fluminense hoje e caminhando aí para a classificação. Beleza, galera? Fiquem bem, saudações tricolores. Amanhã estaremos aqui falando sobre Fluminense e União Espanhola. Valeu, grande abraço, saudações tricolores e até a próxima.